Working é sempre bom. Eu acredito que vocês estejam na universidade, daqui a algum tempo vão fazer estágio e tudo mais. Então, atualmente, tô fazendo mestrado na linha de inteligência computacional, na UTFPR, né. Eu entrei na turma licenciatura em computação. A maioria da galera é computação. Tá. Eu entrei na turma regular agora, no começo do ano, né. Então, antes de tudo começar a dar errado com o Covid, mas eu já fazia o mestrado um pouquinho antes. Me formei em ciência da computação também nesse ano, né, mas na turma do ano passado e graduei agora. A UTF, eu não sei se a UEPG também permite isso, mas na UTF a gente tem a oportunidade de iniciar um mestrado durante a graduação, nos últimos semestres. Então, eu fui uma dessas alunas doidas que puderam ter essa oportunidade. Então, eu entrei no mestrado agora, mas na verdade já estou finalizando o mestrado. Sobre o meu trabalho, atualmente eu sou trainee na Cash Group, que é uma empresa de consultoria em sistemas, soluções tecnológicas. Ela é de Curitiba e São Paulo, mas eu estou alocada 100% na DAF Caminhões. Eu estou lá porque ano passado eu fui estagiária na DAF. Para as meninas que estão aqui, são da tecnologia, e os meninos também, eu fui a primeira mulher da história da DAF Caminhões a ser contratada como estagiária na área de TI. Atualmente, agora, depois que eu fui contratada, também fui a primeira mulher da história a ser contratada. Fico muito feliz com isso. E eu conheci o Business Intelligence na DAF, então eu estou muito feliz de poder estar compartilhando essa experiência com vocês aqui que estão na graduação ainda, porque eu saí da universidade sem ter ideia do que era o Business Intelligence, do que era Data Science. Então, e hoje eu vejo, agora que eu estou no mercado de trabalho, eu vejo que essa é uma das áreas mais promissoras que a gente tem. A gente costuma falar no nosso meio que o Business Intelligence vai se tornar o novo inglês obrigatório, porque se você está numa empresa que tem pelo menos um grande porte ou até médio, você precisa dessa análise de dados. Você precisa trabalhar com os seus dados de uma forma que ela fique mais legível, fique mais visual, para que você consiga buscar informações dela e dar um valor para ela. Coloquei mais algumas informações aqui importantes para ajudar no meu background. Eu já pude fazer alguns cursos relacionados a Business Intelligence com algumas consultorias. Então, eu fiz um curso do Power BI, que é uma outra ferramenta de BI, certificado pela Microsoft. Fiz 3 cursos de Tableau, inclusive faz nem um mês que eu fiz o último curso de Tableau Prep. Estou fazendo a minha rota de cientista de dados no DataCamp. Então, e para vocês aqui que estão assistindo, depois eu vou deixar um link, mas por conta da quarentena, várias dessas plataformas aí deixaram disponibilizadas vários cursos de graça para você conseguir certificado, que é uma coisa muito importante na tua carreira. Certificação é uma coisa que as empresas sempre estão buscando nos profissionais. Então, a Tableau, que é uma das ferramentas mais importantes do BI, disponibilizou uma carreira para vocês. Eu vou passar depois no curso, mas então vamos lá, vamos continuar aqui, já falei bastante de mim. Queria que vocês falassem um pouquinho de vocês também, mas sempre que vocês puderem digitar aí, eu agradeço, beleza, pessoal? Eu vou colar esse link aqui no chat. Vou pedir por gentileza que vocês copiem e já entrem nesse link e façam um cadastro, por favor. O Tableau é uma das poucas ferramentas que disponibiliza licença para estudantes. Então, eu não tenho certeza se a UEPG tem um acesso, eu acredito que sim, porque a UTF tem. Então eu vou pedir para vocês tentarem baixar, fazer o acesso, ver se vocês recebem já por e-mail. Vou esperar uns 5 minutinhos e vocês vão me avisando, beleza?
Vou entrar junto aqui com vocês, vamos ver se eu consigo entrar também. Vamos lá. Inclusive a minha licença foi para análise, o meu. Beleza. Vocês conseguem... Eu acredito que até amanhã vocês já vão estar com esse acesso. Hoje, no fim do curso, eu já vou deixar um link para vocês instalarem o Tableau. Vou colocar nessa... Vou mandar outro link aqui para vocês. Queria que vocês digitassem o e-mail de vocês aqui no chat, todo mundo, porque eu vou compartilhar um folder com vocês com todo o material do curso que a gente fizer do workshop até esse fim de semana. Eu coloquei um drive aqui, um Google Drive. Eu vou colocar algumas informações lá. Então, se vocês puderem começar a mandar o e-mail de vocês, que eu vou compartilhar com todo mundo. E para agilizar esse curso, eu vou colocar a ferramenta lá para vocês instalarem. Mas eu vou colocar isso aqui só no final do curso hoje, beleza? Que hoje a gente vai ser mais uma... Só que eu preciso que vocês peçam isso do acesso de vocês, beleza? Todo mundo tá colocando. Ó, 1, 2, 3, 3 pessoas. Tem bastante gente para colocar ainda, hein? Esperar um pouquinho. E olha, pessoal, sempre que vocês tiverem interesse, o site da Tableau, ele disponibiliza muita coisa para vocês, ó. Treinamento que vocês quiserem aprender. Eu tô sempre entrando no site aqui, procurando as coisas. Às vezes eu não sei fazer alguma coisa, ou quero saber se é possível fazer alguma coisa, eu entro aqui, dou uma pesquisada, normalmente encontro. Então, vou voltar para a apresentação enquanto isso, quando vocês vão mandando e-mail. Mas todo mundo coloca os dados bem certinho de vocês aí. E se caso chegar amanhã, não tiver liberado a licença de vocês, eu vou dar um jeito, colocar nem que seja a minha licença para todo mundo, ou arranjar uma licença temporária para vocês, mas a gente dá um jeitinho, beleza? Se alguém tiver algum problema aí, vocês me avisam também. Tá. Aqui eu coloquei uma definição, só para deixar uma coisa mais séria, mas BI cada pessoa tem um jeito de explicar o que é, ou de enxergar como que é o BI. O Business Intelligence também pode ser conhecido como inteligência empresarial, né? Quando a gente fala de BI, a gente está falando da coleta, análise, compartilhamento e monitoramento de informações. Essas informações normalmente são gravadas num banco de dados. Eu vou explicar mais para frente, porque quando eu falo banco de dados aqui, não é só o banco de dados lá que a gente conhece na computação, ou pensa lá que não é da computação e pensa, nossa, banco de dados. Banco de dados, na verdade, são qualquer formas que a gente tenha de obter uma informação, né? Então, para que depois a gente consiga trabalhar com essas informações para otimizar, seja estratégia, marketing. Então, o BI é utilizado para isso. Então, a gente vai pegar um conjunto de dados, vai trabalhar com esse conjunto de dados e vai tentar dar uma saída para eles. Normalmente, a gente faz uma pergunta para esses dados. Então, sempre que a gente pensa em BI, a gente tem que pensar o que eu quero descobrir desses dados? O que eu vou perguntar para esses dados? Aqui eu coloquei onde que a gente encontra o BI, porque às vezes vocês param para pensar, nossa, mas o que é esse negócio BI aí que ela está falando? Então, hoje é uma coisa meio nova aqui no Brasil. Eu acredito que no exterior as iniciativas de BI estejam maiores, sejam mais conhecidas. Agora com o Covid eu acredito que está ficando um pouquinho mais conhecido por conta desses rastreadores, esses mapas legais que vocês estão vendo, isso é BI, mas... normalmente a gente pode encontrar o BI, como eu já falei, em multinacionais, nas empresas, instituições financeiras. Eu trabalho, como eu disse, na DAF, só que a DAF aqui do Brasil não é só a DAF, então nós temos a planta, né, que produz os caminhões, temos Packard Parts, que também faz a parte de peça, e também temos um banco, para quem não sabe. Então, a gente utiliza bastante BI no banco. Imagina, mexer com dinheiro sem conseguir trabalhar com os dados é loucura, né? Então, se a gente tem o BI, a gente utiliza bastante lá para a gente conseguir informações. Marketing digital e publicidade é uma das áreas que mais utiliza BI também, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente.
Seguradoras, companhias aéreas, sistemas meteorológicos, sistemas de saúde, né, pensando no Covid, por exemplo. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho de alguns cases de sucesso para que vocês entendam a importância do BI e o que ele pode fazer para melhorar, eh, a vida, o cotidiano, o setor empresarial. Então, para quem não sabe, uma dos cases de sucessos mais famosos, que inclusive nem eu sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, quando eu comecei a trabalhar com BI, mas a seleção da Alemanha, na Copa de 2014, ela utilizou o BI desde da seleção do time, né, para escolher quais jogadores iriam ser convocados. Então, esse é um dos cases de sucesso mais conhecidos agora atualmente, porque, né, graças a isso, não graças a isso, né, tem o fato dos jogadores e tudo mais, mas teve uma baita análise de dados em cima para conseguir quais seriam as melhores combinações de jogadores, quais seriam as estratégias. Então, todos os jogos que a Alemanha participou da Copa e antes da Copa foram analisados em tempo real e depois por algoritmos, por iniciativas de BI, para que eles conseguissem informações para melhorar o time. Então, fizeram várias combinações com vários times, com tudo que vocês puderem imaginar, para conseguir a melhor estratégia para ganhar a Copa, né? E no final das contas eles conseguiram. Esse é um dos cases de sucesso mais legais que eu já vi nos últimos tempos, né? Então, uma das curiosidades que eu coloquei aqui é quando a Alemanha chegou nas semifinais de 2010, né? Que eles perderam, né? Foi a Copa anterior. Os jogadores possuíam uma média de posse de 3,4 segundos. Então, após o uso da ferramenta que eles criaram, né, para fazer essa análise de dados, eles puderam reduzir esse tempo para 1,1 segundos. Então, houve uma melhora de quase 310% nesse quesito. Então, a gente começa a pensar, nossa, realmente essa estratégia aí de utilizar o BI pode trazer bons resultados, né? A gente consegue umas respostas para perguntas que a gente nem sabia que podia fazer para os dados, porque a gente não tinha esses dados, né? Então é bem importante a gente ter também os dados para poder ser trabalhados. Supermercado, esse também é bem famoso. Houve no Walmart, nos Estados Unidos, em outros países, até aqui no Brasil é muito utilizado, né? Então, só colocar um exemplo aqui para vocês. Imaginem toda vez que vocês vão no supermercado, vocês têm a lista de compra de vocês ficam lá passeando, vendo o que vocês querem comprar ou não, xingando quem tá sem máscara no corredor, essas coisas. E, assim, toda vez que vocês passam pelo caixa, vocês estão dando as suas informações de dados sobre suas compras. Agora imagine se um supermercado começa a coletar essas informações, eles não só passam as suas compras, mas como eles começam a criar um perfil para você, baseado no que você costuma comprar todos os meses. Então já é uma informação pessoal tua. Então, todo mês o fulano vai lá, compra 10 cerveja, uma Ruffles e um papel higiênico. Aí no outro mês ele comprou isso, aquilo. Ou então você começou a namorar, parou de beber tanta cerveja, ou aumentou, né? Tomara que tenha aumentado, senão pode terminar, brincadeira. Mas então, eles começaram a pegar essas informações dos carrinhos das pessoas e começaram a fazer relações com esses dados. Então, a partir da relação desses dados, uma das coisas mais legais que os supermercados conseguiram fazer foi melhorar a organização das prateleiras. Eu não sei se vocês já chegaram no supermercado e começaram a se perguntar assim: nossa, mas por que esse negócio aqui que está fazendo aqui? O que o detergente está fazendo aqui no meio do salgadinho? Ou então, o que a cerveja está fazendo perto da fralda? Da mesma forma que eles organizaram as prateleiras para colocarem coisas que as pessoas costumam comprar perto uma da outra,
houve supermercados que fizeram o contrário. Eles pegaram, nossa, pessoas que compram cerveja, pensando assim, pais, pessoas que compram cerveja, elas sempre vão comprar fralda, tarde da noite. Então, por que que eu vou deixar perto? Se eu quero que o cara gaste mais, para ele gastar mais, ele vai ter que andar mais no mercado. Para ele andar mais no mercado, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a fralda no primeiro corredor e vou colocar a cerveja lá no último. Então, são informações que às vezes a gente pensa, nossa, que eu vou querer saber com o carrinho de compra do cara? Não posso fazer nada com isso. Então, na verdade, eu volto àquela informação que eu falei para vocês no começo do workshop, né. A gente tem dados, se a gente souber fazer uma pergunta certa para eles, a gente consegue a resposta para coisas que a gente nem imaginava, e a gente consegue tirar insights a partir dos dados que a gente tem. E se a gente parar para pensar, hoje em dia, tudo que a gente faz, quase tudo, pelo menos que a gente faz, a gente está produzindo dados. O que a gente está fazendo agora? A gente acha que não, mas se eu ficar falando muito de supermercado, eu tenho certeza que quando eu entrar no Facebook ou entrar no YouTube vai aparecer uma propaganda de supermercado, ou sei lá, de Ruffles que eu falei. Aí vocês param para pensar: "Tá, mas como é que conseguiu fazer isso?". Então, a gente já tem aquela ideia lá dos cookies e outras coisas, mas também entra nesse conceito de BI. A gente tem uma base de dados e a gente faz as perguntas certas para a gente conseguir alcançar um objetivo. Quando a gente para pensar, se o objetivo é marketing, então aquela pessoa estava falando de supermercado, será que ela quer fazer a compra daqui a algum tempo? Então, daqui a algum tempo eu vou deixar uma propaganda ali para ela, quem sabe eu já não conquisto ela, né. Então eu coloquei aqui alguns dos porquês supermercados utilizam o BI, né, já falei da análise de dados, auxiliar na decisão de compras, no estoque de produtos e rupturas, por exemplo, a gente com os dados a gente descobre, nossa, no mês de julho agora a galera vai comprar muita paçoca, vai comprar quentão, festa junina, então eu vou fazer uma uma análise para prevenir que falte isso. Ou então, não houve essa análise quando faltaram os papéis higiênicos no início do Covid, por exemplo, porque isso daí já é uma variável que a gente não tinha antes, que agora é um dado novo, que a gente sabe que se um dia estourar outra pandemia, não sei por que até hoje, mas as pessoas vão querer comprar papel higiênico, né. Então, é uma informação a mais. Prevenção de perdas, assertividade de marketing, né, como eu já falei de tentar forçar o cliente a comprar mais coisas, a então é isso aí, vamos continuar aqui. Eh, Coloquei aqui uma coisa que tá na moda agora, né, não sei se vocês puderem responder aí no chat, se vocês já chegaram a dar uma fuçada nesses covid trackers aí, esses mapas que a galera tá criando. Eu fui uma dessas pessoas que eu fiquei: "Nossa, cara, cadê as informações dessa cidade? Cadê?". Bem no começo, assim, da pandemia, eu queria saber um pouquinho mais sobre as informações, ainda mais que eu não sei se vocês são daqui de Ponta Grossa, mas eu vim do interior de São Paulo, então a minha família tá lá em São Paulo, eu aqui em Ponta Grossa, e eu queria saber mais informações, e eu não consegui encontrar, né. Então, depois eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu fui uma dessas pessoas que criou um rastreador de Covid. Eu criei um mapa aqui do estado do Paraná, e pintei as informações sobre casos do corona, né. Então, ninguém respondeu ali, mas eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção ou ouvir, mas ninguém teve a oportunidade ou a curiosidade de dar uma fuçada nesses mapas, assim? Só eu? Esquisita? Teve aquele da Hopkins, que é um dos bem famosos, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Esse aqui, você já, José, olha lá, ufa, não estou sozinha. Ô, José, você por acaso já sabia que esses mapas eram feitos com ferramentas de BI ou isso é novo para você? Esperar ele dar uma respondida. Esse aqui, pessoal, é um dos mais famosos do mundo. Ele é ele é alimentado quase que já imaginava? Legal. Ele é alimentado ele é alimentado diariamente, eu não sei qual que é a frequência de tempo, mas se você ficar atualizando aqui,
vai mostrando os horários. Eu nunca percebi um padrão de atualização, né, mas esse daqui é um Covid Tracker que é utilizado o BI, né, então você vai clicando aqui e vai tirando informações sobre todos os países, e esse daqui, especificamente foi criado no Tableau, inclusive. Então você consegue informações sobre todos os países com uma base de dados, né, você trabalhou em cima dos dados e criou a tua visualização do jeito que você queria. Então eu quero mostrar para as pessoas essas informações, então eu coloco aqui. Voltar aqui na apresentação. Nossa, está sendo bem rápido, tá mais rápido do que eu esperava. E pessoal, nem tive a oportunidade de ver, mas se vocês quiserem fazer, vou fazer uma pausa de 5, 10 minutinhos só na metade aqui. Quando tiver, sei lá, daqui uns 15 minutinhos, a gente faz uma pausa só para, até brinquei lá no grupo dos apresentadores, dar uma tweetada, o que vocês quiserem fazer. Enfim, coloquei esse exemplo aqui de Covid Tracker, mas existem um monte de outros exemplos que podem ser utilizados. O BI, né, as ferramentas. E aqui coloquei uma análise das maiores ferramentas do mercado, porque a gente está fazendo um curso aqui, um curso não, né, tô com mania de falar curso. A gente está fazendo um workshop de Tableau, voltado para a ideia de Business Intelligence, mas eu não quero que vocês fechem a cabeça pensando que só existe Tableau no mercado, quando na verdade não é. Eu mesma já falei que trabalho com Power BI, tem outras ferramentas que eu trabalho também, o Lumira, vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver também, esse quadro, a gente chama de o quadrante mágico de Gartner. Ele existe para várias coisas no mercado, quando você quer fazer uma análise de qual ferramenta está crescendo mais, qual que está disparando no mercado, não está. Então você coloca lá no Google assim, quadrante mágico de Gartner, e coloca o que você quer buscar. Então, hoje o que eu fiz? Coloquei quadrante mágico de Gartner e coloquei Business Intelligence. Então, aqui a gente tem informação, ó, coloca Microsoft, mas na verdade esse daqui se trata do Power BI, tá, pessoal? Então, até quando eu comecei a minha carreira com Business Intelligence, o Tableau estava primeiro aqui. E agora, nesses últimos meses, o Power BI conseguiu disparar e tomar a liderança, né? Mas existem outras ferramentas aqui no mercado. Uma outra bem famosa é o ClickSense, ClickView, Salesforce, a galera da SAP, e as outras eu não vou poder falar muito, que não conheço muito bem. A da IBM está crescendo bastante, já ouvi falar, mas existem várias ferramentas no mercado, só que a gente sempre tem que prestar atenção nas que estão com mais visibilidade, né? Os líderes do mercado. Aqui são os desafiantes, né, que estão entrando entre os líderes, o que está no nicho, no resto do pessoal, e os visionários, que estão nesse quadrante aqui de baixo. Aqui, coloquei um exemplo, um gifzinho, para vocês terem ideia de como é a cara do Tableau Desktop, né? Tem bastante diferença entre o Tableau e o Power BI. Não vou mentir para vocês que eu, sendo uma pessoa que trabalha com as duas ferramentas, o Tableau é uma ferramenta um pouquinho menos friendly que o Power BI, mas com o tempo de experiência que eu tenho, eu posso dar certeza para vocês que é a ferramenta mais completa que existe no mercado. Quando você fala de BI, quando você quer fazer uma análise de dados completa, ela exige um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de paciência, porque ela, não, como eu falei, ela não é tão friendly, mas você consegue criar muito mais coisas e ter uma confiança maior nos seus dados de segurança, quando eu falo de dimensionalidade e suporte, né? Eu vou trazer amanhã algumas curiosidades para vocês sobre o quanto que o Tableau suporta comparado a outras ferramentas como o Power BI, ClickSense, mas até no mercado, se eu não me engano, o Tableau atualmente é a ferramenta que mais suporta linhas de base de dados. Então, eu já cheguei a trabalhar com base de dados na casa de quase chegou a bilhão, sabe?
Então, a gente trabalha com coisas de 100, 400 milhões de linhas e claro que você tem que ter um computador que dá uma aguentada também, mas se o software que você estiver trabalhando não tiver essa possibilidade de você conseguir trabalhar, aí também não dá, né. Então esse aqui é a carinha do Tableau para vocês. Eh, Aqui é o Tableau Prep, que é uma extensão do Tableau. Isso é uma coisa nova que surgiu da necessidade de trabalhar com os dados. É porque, assim, o Tableau é a ferramenta final onde você vai criar a resposta para a pergunta que você está fazendo para os dados. Mas para você chegar nessa resposta, muitas vezes os dados não estão da forma que você espera, na forma que você precisa que eles estejam. Então, para isso eles criaram o Tableau Prep, não que o Tableau não conseguisse fazer algumas operações em cima dos dados, mas existem operações mais complexas que demandavam de uma ferramenta mais completa. Então, para isso que o Tableau Prep foi criado, e ele foi criado também para competir com o Power BI. Porque o Power BI, uma das diferenças que ele tem com o Tableau é que o Power BI já tem essa integração das duas coisas. Então, ele consegue fazer a parte final, que é fazer o desenvolvimento do que você precisa para os seus dados, criar a visualização, mas ao mesmo tempo ele tem essa parte chamada Power Query, que faz esse trabalho com os dados. Então, o Tableau Prep nada mais é do que eu vou explicar mais para frente, a transformação do processo chamado ETL. Então, a gente consegue fazer a junção de dados, consegue saber informações de quantidade de dados, como vocês estão vendo aqui na tela, consegue renomear coisas básicas que a gente precisa quando a gente vai trabalhar com dados. Claro que é deixar uma coisa organizada, né? Tipo aquelas pessoas que não identam código, ou que colocam o nome da variável X, X1, X2, X3, eu tenho preconceito com essas pessoas, porque depois você vai ler o código da pessoa, você não consegue entender nada. Então, uma das coisas que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está trabalhando com análise de dados, é atentar-se ao nome do que a gente vai colocar nessas coisas, porque muitas vezes, na nossa visualização, o nome que a gente coloca, por exemplo, a uma classe ou uma variável, é o nome que ela vai levar e, às vezes, em uma visualização você não consegue mudar esse nome. Então, você já coloca um nome pensando no que você quer apresentar para o teu cliente final. Uma coisa interessante do Tableau Prep, que talvez alguns de vocês que, sei lá, se inspirem aí para essa área, podem chegar nesse momento um dia. A gente utiliza o Tableau Prep para checar a qualidade dos dados também, não só para quando a gente vai trabalhar com BI, mas imaginem que a gente está populando uma base de dados, um banco de dados novos, está pegando informações de um banco de dados que é para passar para outro, e a gente quer verificar a consistência dele. Então, a gente consegue pegar essa base de dados, colocar no Tableau Prep, descobrir, por exemplo, se existem dados duplicados, se existem dados faltantes. Poxa, esse cadastro desse cara aqui, ele colocou tudo, mas não colocou o CPF e o e-mail dele. Como é que eu vou encontrar esse cara? Então, o Tableau Prep mostra isso de uma forma muito, muito fácil para o usuário. Então, é bem legal. Isso aqui eu vou deixar para a gente colocar a mão na massa, se der tempo. Eu acredito que vai dar tempo. Estamos bem animado. Aqui, um irmãozinho do Tableau, né? Power BI. Ele é mais bonitinho, como eu falei para vocês, ele é bem mais friendly. E assim, uma das principais diferenças do Power BI para o Tableau também é que você consegue criar um dashboard numa tela só, né? Voltando aqui pro Tableau, você tem que criar visualização por visualização antes de criar um dashboard. Um dashboard é um conjunto de visualizações, um conjunto de gráfico. Aqui está mostrando, está criando um dashboard nessa imagem, tá vendo? Está arrastando uma visualização, a outra visualização. Aí, ó, vou colocar mais uma visualização aqui. Beleza. O Power BI, ele já é essa tela aqui que vocês estão olhando, sabe? Então, ele já é um pouquinho diferente nesse quesito. Você vai arrastando tudo de uma vez só.
Confesso que isso é uma das coisas que eu não gosto muito do Tableau, de criar visualização por visualização. Eu acredito que se pudesse criar tudo num lugar só, igual o Power BI, seria mais interessante. Mas ainda gosto mais do Tableau, não vou mentir para vocês. Alguém aqui já ouviu falar do sistema ERP, SAP? Se tiver ouvido falar, só manda um sim aí no chat para eu saber. Eu nem sei que período vocês são. Vocês estão no começo da universidade, estão no meio? Como que é, pessoal? Interajam comigo aí, por favor. Já falei demais aqui. Até beber uma água. Tem bastante calouro. Quinto período. São quantos períodos o curso de vocês, mais ou menos? A maioria de vocês são 8 períodos? 8, né? Tem bastante calor aqui, será? Não conheço. 3 anos, terceiro ano de engenharia de software. E a galera de física? São 2 meninas da galera de física? Deixa eu subir aqui. Então, o SAP é uma das ferramentas mais utilizadas. Tive contato com o RP em banco ano passado, legal. Segundo ano de engenharia. Segundo ano. Legal, Mayara. Você teve contato lá já, José. E foi com o SAP mesmo? Tem o SAP, tem o TOTUS, tem umas partes de sistemas, né? Ali na DAF a gente utiliza o SAP. Então, o Lumira é uma ferramenta de BI voltada direto para SAP, pessoal. Então, como o SAP é uma ferramenta uma das mais caras no mercado, é claro que eles não iam deixar um jeito facinho de você conectar na base de dados dele, né? Até que dá um trabalho lascado você conectar. Que legal. Meu irmão trabalha com consultoria SAP. Sério? Que massa. Essa empresa Cash que eu tô agora é mais para SAP mesmo. Eu tô lá de intrusa. Na verdade, eu tô lá porque a DAF queria que eu fosse para lá e eles tinham um convênio, uma parceria com eles. Enfim, pessoal. Tem uma dificuldade bem grande para conexão de softwares, de sistemas RP, né? Então, criaram o Lumira, que faz uma conexão bem fácil com SAP, para vocês conseguirem fazer esses dashboards, essas análises. E meu intuito no futuro, cara, o HANA, né? É o futuro. Vou falar para você, viu, Eduardo? É o futuro. Pessoal, eu gosto bastante que vocês interajam, porque assim, eu até ontem eu tava no lugar onde vocês estão agora, sabe? Tava aí assistindo meus veteranos, a galera que surgia para explicar dessas coisas do mercado, pensando que o mercado de trabalho era uma coisa doida, que, ai meu Deus, peguei DP, vou me lascar, e na verdade não é, sabe? Muitas vezes na universidade a gente pensa que está tudo acabado, vou desistir, não aguento mais fazer CDI, odeio estatística, umas coisas dessa, mas no mercado de trabalho você não precisa saber tudo. Normalmente você acaba se apaixonando por uma área e dá certo nela, sabe? É legal você ter essa parte, esse conhecimento vertical que a universidade dá, mas muita coisa é experiência, né? Tanto que eu falo para vocês, eu nunca tinha escutado falar de business intelligence na vida. Eu cheguei na universidade pensando, nossa, eu vou terminar, vou trabalhar no Google, né? Que muita gente pensa. Vou chegar, vou fazer universidade, vou fazer um jogo doido aí. Mas aí você chega, se apaixona por alguma coisa no estágio, ou às vezes dá sorte de aprender alguma coisa legal antes e ver que o mercado de trabalho é bem diferente. E por sorte, eu acredito que a nossa área, computação, a galera de física, exatas em geral, peço desculpas se tiver alguém de outras linhas, mas é que eu tô contando a minha experiência como alguém dessa área, sabe? Por sorte, eu acredito que nossa área tem bastante vaga, tem bastante oportunidade, e eu acho que sempre vai ter, porque por mais que
às vezes vocês não consigam encontrar coisas aqui na cidade, se vocês buscarem no LinkedIn, não sei se todo mundo tem, mas indico vocês a criarem um de vocês sempre vão encontrar coisas legais e diversas vagas e vão perceber que, na verdade, não tá sobrando profissional, tá faltando profissional, tá faltando e muito. Pessoal, 15 para vamos fazer uma pausa de 5 ou 10 minutos, vocês escolhem aí. 3 respostas no chat. Pra gente parar um pouquinho e voltar. 5 minutos, 10, ah lá, 5, 10. Tem sempre uns que falam 10 também, né? Você que manda. Vou mandar, vou mandar sem pausa. Vamos colocar 5 minutinhos então. E eu volto aqui e pentelhar vocês, pode ser? Vou deixar parada aqui a tela. 5 minutinhos então. Pode ir lá me xingar no Twitter. Brincadeira, não é pra xingar não, depois eu vou ver, viu? E se vocês quiserem pesquisar coisas para me perguntar, vou deixar o microfone mutado. Vamos lá, 19h48. Daqui a pouco a gente volta então.
Falei o horário errado ali. Tá todo mundo aqui, será? Bora voltar? Bora então. Ó, pessoal, coloquei no Drive aí, eu tô daqui alguns, deixa eu ver, daqui 1 minuto aqui vai estar um executável do Tableau para vocês, se vocês quiserem já baixar depois na máquina de vocês. Se alguém tiver Mac também, me avisa que eu coloco lá também, para vocês tentarem instalar. Olha lá, tá lá já. E eu vou colocar tudo que tiver da aula nesse drive aí, beleza? Se vocês estiverem conseguindo ver já. Alguém pode clicar lá para ver se está aparecendo já, fazendo favor? Quando vocês forem instalar, por favor, coloquem no trial, sabe? Aquele teste de 14 dias, porque aí vocês já vão conseguir ir brincando no workshop. A gente vai fazer bastante coisa até o fim dessa semana. E quando chegar a licença de vocês só colocam. E, cara, eu tenho essa licença, vai fazer quase 2 anos. Tô trabalhando, continuo universitária, né? Mas no mestrado. E continua funcionando, sabe? E a licença do Tableau é caríssima. Nossa, é muito caro. Diferente do Power BI, né? Power BI você consegue utilizar de graça, só que você não consegue publicar no servidor. E Tableau tem disso aí. Vamos voltar aqui para a apresentação para vocês. Mas se vocês puderem ir baixando lá já, quem conseguir instalar e quiser me avisar, agradeço. Para saber que se tá dando tudo certo. A meta hoje é todo mundo sair com esse negócio instalado para amanhã, e os próximos dias a gente vai só fazer exercício, hein? Só fazer os negócios doidos. Vocês estão vendo minha tela já? Que eu não sei. Vocês me avisam aí só, por favor. Apareceu a tela aí, pessoal? Apareceu. Galera mó tímida. Instalado já. Aí sim, José. Só alegria. Vamos lá continuar então, pessoal. Estamos na metade dos slides, mais meia horinha. Mas vamos lá, seguindo. Aqui tem o Clique Sense, escrevi aqui errado, mas tudo bem. Outra ferramenta de BI bem famosa no mercado. A galera que, instalei desktop e o prep. É assim que eu gosto. Muito bom, Mayara. Te aceitei no LinkedIn já também, viu? Pessoal, aqui é uma ferramenta que eu sei que a galera de outras empresas aqui de Ponta Grossa utiliza bastante. Não tive a oportunidade de trabalhar com ela ainda, dei uma fuçada assim nos websites e tudo, mas não tive a oportunidade de mexer nela. Aqui é um exemplo da galera mostrando no FIFA, né? Eu vou tentar colocar sempre uns exemplos que eu acho mais legais assim para vocês, né? Já se acostumem. E agora vamos falar um pouquinho do perfil, né? Se vocês se interessarem por essa área, vai que, né? Então, eu coloquei 2 comparações, que é uma coisa que acontece bastante no mercado, que é fazer a confusão do analista de BI e do cientista de dados. O cientista de dados, eu vejo como um Pokémon que evoluiu do analista de BI, né? Eu tô como alocada em Business Intelligence, mas a minha formação é para que eu me torne uma cientista de dados. Eu não trabalho só com BI, não sei se tem mais alguém aqui que curta essas coisas doidas de inteligência artificial, estatística, mas eu trabalho também com inteligência artificial, estatística, linguagem Python, bastante R. Então, daí eu coloquei algumas informações aqui para vocês. Então, o foco do analista de BI, é claro, é a criação de relatórios, dashboards,
criar uns KPIs para saber as respostas daquelas perguntas, né? Eu sempre vou bater nessa tecla de pergunta, porque é o coração do BI, sabe? É você saber fazer boas perguntas para os dados de vocês. E enquanto o cientista de dados, ele vai encontrar aqueles padrões que eu falei, por exemplo, quando eu falo do supermercado, encontrar um padrão, mas nada que um analista de BI não possa fazer a partir de dados, né? De tendências. O cientista de dados também encontra correlações e cria aqueles modelos preditivos. Então, coloquei ali as perguntas, da mesma forma que o analista de BI, ele vai responder o que aconteceu com esses dados. O cientista de dados, ele já prevê o futuro. Então, eu costumo falar assim que a partir dos dados, a gente consegue entender o passado, não, entender o passado não, perguntar para o passado para entender o presente e planejar o futuro. Tudo que a gente consegue fazer muita coisa com os dados. Então, a maior parte do processo, né, do analista de BI, ele é estatístico, ele é comparativo entre os dados, enquanto o cientista de dados já é uma coisa mais exploratória e experimental, né? Então, ele está testando as teorias dele, está fazendo outras perguntas. As fontes de dados do analista de BI são mais simples que a de um cientista de dados, né? Data Warehouse, bancos transacionais, o Excel da vida, aquele TXT lá que o tio manda para você, o e-mail, enquanto que o cientista de dados já trabalha com aquelas coisas lá que você olha e dá vontade de chorar, né? Então é aquela coisa mais completa, aqueles bancos de dados que não estão estruturados, que não está respeitando a normalização. Então, a qualidade dos dados para um analista de BI, ela tem que ser muito alta. Então, porque dados sem serem trabalhados e sem serem transformados, nada mais é do que uma opinião. Então, opinião qualquer pessoa pode dar. Então, se eu colocar aqui, eu vou pegar um monte de dado aqui e vou falar, vou criar um gráfico lá bonito, vou criar um histograma, uma pizza, e vou falar que essa é a realidade, por exemplo, aqui do Covid. Mas eu não tratei esses dados. Tem um monte de dado aqui, tem um monte de linha faltando, aqui tem um monte de dado duplicado. Então, lembre-se sempre disso, sabe? Que não adianta você só ter dados, você tem que ter a certeza que esses dados estão corretos, ou pelo menos estão próximos da realidade. Enquanto que, para um cientista de dados, esses dados podem estar puros, porque você consegue trabalhar com eles puros. Você tem outros processos para conseguir chegar na informação que você precisa. O modelo de dados para o analista de BI tem que estar sempre bem definido na fonte, né? Então, porque você evita isso de mexer tanto nos dados, você só vai fazer aquelas operações mais simples de transformações, enquanto o cientista de dados pode ter esses esquemas de dados bem definidos só lá na consulta, né? Porque a gente consegue fazer essa transformação a partir de algoritmos. Então, utilizar algoritmos de inteligência artificial, redes neurais, para transformar esses dados, né? Enquanto o analista de BI não vai fazer isso, ele vai atentar se apenas uns dados bem formulados para conseguir trabalhar. A transformação de dados são poucas ou nenhumas, né? Os dados já vêm organizados da fonte, enquanto o cientista de dados faz o milagre acontecer, né? É isso que é o sofrimento. A diferença do analista do BI e do cientista para análise, você está fazendo uma descrição dos fatos. Então, eu tenho esses dados aqui, eu estou descrevendo eles de forma mais visual, para que teu chefe entenda, teu professor, sei lá, o tio lá do mercado que quer saber se as vendas estão indo bem, está fazendo uma retrospectiva do que foi o ano passado, ou sei lá, o Brasileirão lá, eu quero ver quantos gols que tiveram na linha do tempo. Enquanto o cientista de dados, ele vai fazer uma previsão, ele vai fazer uma prescrição, ele vai pegar esses dados, ele não vai só falar assim, não, é assim os dados, ele vai falar assim, ó, os dados são assim, ano que vem vai estar assim, ano que vem não vai ter mais Covid. Então, é uma coisa assim, essas análises que vocês estão vendo,
É uma coisa mais que vem do BI e vai para a ciência de dados. Eu peço desculpas se eu estou utilizando bastante o Covid, mas é que é o assunto do momento e é uma coisa que a gente pode utilizar para trabalhar com BI, sabe? É uma coisa atual, assim, que vocês vão conseguir fazer várias perguntas e vão conseguir entender a situação que a gente está vivendo. Por isso que, quando explodiu essa pandemia, eu fiquei meio assim, já, tipo, por mais que eu via um monte de notícia na televisão, e às vezes eu vejo notícia aqui, local, eu fico meio assim, porque a gente que trabalha com análise de dados, a gente consegue entender a gravidade que é o que a gente está passando e consegue fazer, eu, no caso, como eu estou me especializando em ciência dos dados, eu já tenho um pouquinho de conhecimento para fazer previsões. Eu cheguei a fazer previsões em cima dos dados, e é uma coisa que a gente fica, tipo, preocupado, né? A gente fica triste, porque a gente sabe que a realidade é outra do que as pessoas mostram às vezes. Esse foi um dos porquês que eu fiz aquele mapa do Covid para o nosso estado. Voltando à pergunta, né, a lista de BI vai sempre falar o que aconteceu com esses dados aqui, ó. Quero mostrar aqui que, vou dar um exemplo que a gente tem lá no meu trabalho. A gente tem uma APIzinha nas impressoras que mostram a quantidade de impressão por colaborador. E a gente criou um dashboard que pega essas informações para saber quem que são os caras que estão imprimindo, sei lá, o cara está imprimindo um álbum de figurinha, está imprimindo um e-mail. Tem gente que imprime e-mail, gente. É um absurdo isso. A gente fica até triste. Tem gente que até na assinatura coloca assim: favor não imprimir este e-mail, respeite o meio ambiente. Então a gente fez esse dashboard de controle das impressoras justamente para tentar uma redução de custos, entendeu? A pergunta foi: a gente consegue reduzir custos? Onde? Então a gente começou a fazer um check-in das informações das impressoras e começamos a ver, olha, esse setor aqui está imprimindo demais, esse cara aqui, a gente começou a questionar essas pessoas, sabe? Chegava no mês lá, o cara imprimia 600 folhas, a gente começou a perguntar o porquê, né? Porque a gente tem as informações agora para perguntar. Então, e na ciência de dados, a gente consegue responder o que aconteceu e o que pode acontecer, qual que é o futuro, com base no que a gente tem. Daí, isso aqui a gente chama de pirâmide de dados. Então, não sei se vocês tiveram oportunidade de fazer inteligência artificial ou fizeram alguma coisa doida aí, mas a gente costuma brincar ou falar que, por exemplo, assim, a gente tem um monte de dados. A partir desses dados, sempre que a gente trabalha com esses dados, a gente chama dados processados de informação. Isso é uma coisa que eu acredito que qualquer base de matemática, de engenharia, talvez toque nesse assunto. Dados trabalhados, processados, se tornam informação. A partir de informações, a gente consegue obter conhecimento. Então, e o conhecimento nada mais é do que a base que a gente tem para tomar boas decisões. Então, a ideia do BI é fazer esse processo acontecer. Quanto mais volume a gente tiver de dados, quanto mais informações a gente tiver, mais valor a gente vai dar a resposta da pergunta que a gente fizer. Então, eu tenho dados, por exemplo, eu tenho um histórico desse cara aqui, desde que ele nasceu, de tudo que ele fez, e eu quero saber que profissão que ele vai escolher. Imagina se a gente pudesse fazer isso com uma pessoa. Então, quanto maior a quantidade de dados, maior valor a gente vai ter para essa análise. Então, os passos são esses: processar esses dados, transformar eles em informação. A partir dessa informação, a gente vai conseguir transpor isso em conhecimento, e a partir do conhecimento a gente toma boas ações ou não. Aqui agora a gente já está começando a falar um pouquinho mais a fundo do ETL e do processo de BI, que vocês precisam aprender esses 3 pilares aqui para qualquer análise que vocês forem fazer. Esse é o processo de ETL, né, do inglês, Extraction, Transformation and Load, que a gente usa essas três fases para chegar
no início da análise de dados, que é a extração, transformação e carregar esses dados. A extração nada mais é do que lá na fonte para consumir esses dados. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, coloquei fonte de dados porque é no geral, né? Mas eu coloquei alguns exemplos de fontes de dados que a gente consegue trabalhar no BI e que eu achei o máximo, né, quando eu comecei a trabalhar. Tem muita coisa que até hoje em dia que os caras inventam, que eu posso conectar, que eu fico, meu Deus do céu, né, daqui a pouco eu vou poder conectar com tudo. Mais famoso, claro. Muita gente acha que você vai trabalhar no lugar, vai ter um sistema para tudo, mas na verdade você chega lá, não é bem assim, pessoal. Chega lá, é um monte de planilha de Excel que trava tudo, o PC que você vai abrir trava tudo, CSV, e às vezes por sorte, você tem um API, um web service de consumo, né, que daí já é uma coisa mais que alegra o coração do analista, né, banco de dados, que daí já vem aqueles monstros também, que às vezes não estão normalizados, mas mais organizado funciona melhor que uma planilha do Excel. Coisas legais que lançaram ultimamente, conectar em PDF. Então, imagine que vocês conseguem pegar um monte de nota fiscal e, às vezes, essas notas fiscais possuem os padrões, né? Então, no começo ali vai ter o nome, aí tem a chave, tem o número da nota fiscal. A gente fez um trabalho disso, inclusive, para fazer contas. A gente tinha um processo que a gente tinha que fazer o rateio de contas telefônicas. Então, a gente pegou o PDF dessas contas telefônicas, a gente tinha que fazer na mão, né? Olhava assim no PDF, digitava o número ou copiava o número. Então, a gente criou um dashboard que pega esses números aí de um PDF, coloca numa base de dados e faz toda a operação lá no dashboard. Eu achei isso, tipo, mágico, né? Então, temos XML também, TXT, website. Vou tentar mostrar um exemplo para vocês. E-mail. Teve um colega meu bem curioso que fez um dashboard para saber quantos e-mails ele recebia de fulano, de ciclano. Cara esquisito, mas fez. Redes sociais, pessoal. Twitter, Facebook. Muita gente faz dashboard com hashtag do Twitter para acompanhar, por exemplo, assim, essa hashtag aqui é sempre ela sempre sobe em tal época, ou então análise de sentimento, quando as pessoas estão fazendo evento. Imagina um carro está sendo lançado. Então ele criou uma hashtag lá, e toda o tweet que tiver uma hashtag, ele vai pegar esse tweet inteiro, ele vai usar a hashtag como uma chave, e vai usar esse tweet inteiro para virar um dicionário para ele. Então ele vai colocar algumas palavras-chave, vai procurar nesse tweet para fazer essa análise de sentimento. Aí tá lendo lá, esse carro aqui é uma merda, ou esse carro aqui é bom demais. Então a galera usa muitas redes sociais para fazer análise de sentimentos e através do BI. São coisas que a gente acha que é de outro mundo, mas na verdade é bem simples. Transformação. Esse daí por mais que eu disse que, nossa, o analista de BI vai fazer pouca coisa, é que quando a gente pensa na dificuldade dos dados em comparação a dados de data science, o analista de BI realmente faz poucas operações nos dados. Você nunca pode colocar a mão direto na base de dados, pessoal. Isso daí é um erro, assim, que não dá. Às vezes você chega com um usuário lá com o Excel, colocou um Excel lá, parece que nunca fez um microlins na vida. Às vezes faz falta um microlins, viu, pessoal? Nunca fez um microlins na vida, um Excel lá tudo lascado, e você não consegue trabalhar. Então, esse é um caso que o usuário tem que mudar. Ou ele tem que deixar num padrão mais ok para vocês, mas nunca tentem colocar a mão direto na base de dados. Sempre tentem usar essas técnicas de transformação, que a gente tem bastante operações matemáticas, lógicas, agregação, concatenação, limpeza. Quando eu falei de limpeza, não sei se vocês lembram, eu falei lá, tem dado duplicado, tem dado faltante. Então, se a gente pensar assim, que a gente está fazendo uma operação matemática de média, e daí tem dois caras lá que estão duplicados. Tem um cara lá que está faltando uma linha. Essas informações são informações que vão influenciar lá na frente no cálculo de média. Então, a gente tem que sempre atentar-se a deixar esses dados da forma mais próxima da verdade possível. Mas
isso são coisas que vocês não precisam fazer sempre. Por exemplo, assim, eu dei esse exemplo ali, eu vou tirar esse dado que está faltando, vou tirar esse dado que está duplicado, porque nesse caso faz sentido. Mas há casos que não vai fazer sentido. Então, isso são coisas que tem que ser do feeling, sabe? Dimensionalidade também, tentar diminuir sempre a dimensionalidade dos dados. E uma coisa que você tem que parar para pensar sempre que você está fazendo um dashboard, um relatório para o teu chefe, a ideia de fazer um dashboard, um relatório, é que você consiga a resposta para as perguntas que você fez do jeito mais rápido e fácil possível. Então, se você está trabalhando com dado, está criando um histograma lá que está demorando um monte para carregar, isso tem alguma coisa errada. Então, você tem que começar a pensar lá atrás, pensar nessa fase de transformação, pensar assim, nossa, que eu posso fazer para diminuir? Eu realmente vou usar esse dado aqui? Por exemplo, vem lá no banco de dados, vem o ID do cara, o nome, o sobrenome, aí vem um campo nome e sobrenome tudo junto. Por que você vai deixar os dois? Ou eu deixo o nome e sobrenome tudo junto, ou eu deixo só o primeiro nome, deixo o nome e sobrenome, entendeu? São perguntas assim, que às vezes você tira aquela coluna e ela vai fazer um monte de diferença nos teus dados depois, no final, quando você estiver trabalhando. Imagina que você está trabalhando num banco que tem 1 milhão de linhas, você tirou aquela coluna ali. Padronização dos dados. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando está trabalhando com BI é verificar sempre o tipo de dados, né? Então, você não vai deixar um cara lá, o telefone dele, como no tipo char, do tipo string. Não faz sentido, né? Caractere. Isso depois você não vai conseguir trabalhar lá na frente. Ou então o nome do cara tá do tipo inteiro. Por que o nome do cara tá do tipo inteiro? Tem alguma coisa errada. Então você tem que sempre checar os tipos de dados, deixar sempre padronizado, lembrar sempre dos nomes que você vai trabalhar. Você não vai colocar, sei lá, nome 1, nome 2, umas coisas assim doidas. Também prestar atenção. E carregar os dados nada mais é do que o final, né? Colocar eles no dashboard, no data warehouse, utilizar esses dados que você transformou para fazer uma mineração de dados, uma análise. E assim, o dashboard, às vezes você cria lá, mas você consegue transpor ele para um Excel depois no final, né? Porque a galera ama o Excel. Aqui, pessoal, estamos finalizando já, mas eu preciso revisar isso com vocês. Eu sei que é uma coisa chata, lá da escola, e depois passa na faculdade de novo, aí chega outra matéria lá na faculdade de novo, ou às vezes você não lembra, mas isso aqui, por mais bobo que possa parecer, é uma das bases do BI, porque todas as vezes que a gente está trabalhando com um monte de base de dados, a gente tem que fazer essas operações, porque o BI em si, quando você está relacionando tabelas, ele funciona como uma espécie de banco de dados. Então, você tem que saber o básico do básico dessas operações, né? A gente chama isso aqui da álgebra relacional, que a gente faz naquele diagrama de Venn. Então, é bem importante que todo mundo saiba essas 4 operações, porque amanhã, sim, a gente já vai chegar na voadora, vamos fazer tudo e vamos precisar dessas informações, pessoal. Então, a gente tem o inner join, o left join, o right e o outer. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é do inner join. Imagina que a gente tem 2 conjuntos, o A e o B. Coloquei aqui. A gente tem uma tabela. Imagina que isso aqui pode ser um Excel mesmo, para a galera aí de física que está aqui assistindo não ficar assim, nossa, o que é esse banco de dados? Não, pessoal. Vamos imaginar um Excelzão lá da vida, que seu chefe mandou você fazer lá, você está lá no estágio, o cara falou assim, eu quero que você junte essas 2 informações aqui para mim, como que você vai fazer? Daí você vai pegar, eu tenho um Excel que tem o ID do cliente, o nome do cliente, produto, e eu tenho um outro Excel que tem o ID do produto e o produto. Eu quero saber o que é esse produto aqui. Ele colocou só o código nessa base de dados, mas nessa base de dados tem o ID do produto e tem o nome do produto. Eu quero saber o que esses caras compraram, mas eu quero saber o nome aqui no lugar. Então, no inner join, o que ele vai fazer? Imagina que isso aqui é A, isso aqui é B. O inner join, ele vai comparar o que tem na A, o que tem na B, e vai juntar os dois, mas só o que ele encontrar. Então, por exemplo, aqui, Carlos e Laura, se a gente reparar aqui, esse aqui é o resultado, né? O Carlos,
ele comprou o produto 9, mas não existe produto 9 aqui. Então ele não faz sentido juntar, né? Porque o Inner Joy tem que estar tanto no A quanto no B. É que ele tanto faz, né? Mas ele tem que estar nos dois. A Laura comprou o produto 12. O produto 12 também não existe. Assim como 3 é manteiga, mas ninguém comprou manteiga aqui. Refrigerante, também temos aqui, mas ninguém comprou refrigerante. Então o que ele fez, o Inner Joy? Ele juntou tudo que tem nessa daqui, mas que também tem nessa aqui. Juliana, produto 2. Produto 2 é pão francês. Ah, tá certo. Tem nessa daqui, tem nessa aqui. Vou colocar a Juliana aqui. Luiz. Opa. Luiz comprou produto 1 é leite. Tem nessa, tem nessa. Então, vou fazer essa junção aqui, pessoal. Todo mundo entendeu? Se alguém tiver dúvida, fala assim, fala mais devagar aí, por favor. Beleza? Vou continuar, então. Opa. Agora, o left join. O left join, pessoal, é um pouquinho do inner join. A gente sempre... O jeito mais fácil de decorar isso daqui é pensar na corzinha. O inner join tem que estar no A, tem que estar no B. E o left join? O left join é tudo que está no A, mas que tudo que tiver no A e tiver no B. Por exemplo, aqui. Juliana, Luiz, Rodrigo, Marcos, Carlos, Laura, Maiara. Vou colocar tudo que tem aqui. E daí, esse aqui é o A, né? Eu vou ver o que tem no A, que também tem no B. Então, ele vai voltar, ó. Juliana, 2, pão francês tem. O Luiz, 1, leite também tem. Rodrigo, tal. E daí, naquele caso, que o Carlos e a Laura não tinham vindo, porque eles não tinha conexão aqui. Só que eles vão vir do mesmo jeito, vão vir como nulo. Não existe nada lá no B, mas eu quero que faça uma junção tudo do A. Então, tudo que tem no A é isso daqui. Então, eu vou copiar tudo que tem no A e vou colocar aqui no resultado, mesmo que ele não esteja no B. Isso aqui é interessante para, por exemplo, assim, um exemplo para vocês. Digamos que a gente quer fazer uma comparação dos clientes mês a mês. Eu quero saber o que o cliente está comprando. Digamos que a gente está no mês agora de junho. O junho, o Carlos não comprou nada nesse mês. Mas no mês passado, o Carlos comprou. Então, o Carlos é um cliente meu. Então, eu tenho que deixar o Carlos aqui, porque senão eu vou perder essa análise do Carlos. Então, eu vou fazer um left join, porque eu quero saber de todos os meus clientes, mas eu quero acompanhar tudo que eles estão comprando. Isso é um exemplo bem facinho para vocês terem para utilizar o left join. Beleza? Aqui, como eu coloquei, e o que ficou faltando. O right join é a mesma ideia, só que para a direita. Então, tudo que eu tenho na direita, eu tenho todos os meus produtos, aí eu já quero saber quem que são as pessoas que estão comprando. Então, naquele caso, manteiga vem, não tinha ninguém que comprou manteiga, ninguém comprou refrigerante, ninguém comprou bolo nem misto quente, mas eu tenho esses produtos. Então, eu quero manter essas informações. Então, vou manter essas informações e o que eu tiver que conecta com esse lado, eu vou trazer. Se não tiver, eu trago mesmo assim, só que eu vou trazer como nulo. Não achei nada do outro lado, então beleza. E aí o outer join é aquela festa. Eu quero trazer tudo dos dois, não quero saber de nada. O que tiver tem, o que não tiver não tem, mas também pode trazer. Então, outer join é aquela zona, né? Eu quero juntar tudo, o que tiver conexão com o outro, você coloca, o que não tiver, você coloca também. Aí fica essa coisa feia aqui, imagina, nulo aqui, aí fica meio esquisito, mas dependendo da situação, a gente vai utilizar. Então, continuar aqui. Agora eu vou precisar da interação de vocês, pessoal. A gente está nos últimos minutinhos aqui. Agora que eu falei o que é a BI, eu espero que vocês continuem animados, venham todo mundo. E eu quero fazer o seguinte com vocês, pessoal. Eu já tenho tudo programado, o que a gente vai aprender nos próximos dias. Eu passei esse dia de hoje justamente para a gente instalar, ter a certeza que está todo mundo com o software, e para vocês entenderem o que é BI. Eu não sei se vocês vieram para o workshop com a cabeça já pronta sobre o que era BI, o que vocês esperavam. E então eu quis falar o que é, para vocês não se decepcionarem, né? Porque não tem coisa mais chata do que você ir lá para um workshop pensando que é uma coisa e na verdade é outra. Então, assim, como eu
criei um dashboard do Covid, saiu nas notícias e tudo mais. Uma das coisas que eu vou ensinar para vocês até o fim desse workshop é fazer um rastreador. Existem várias bases de dados, inclusive do Tableau. Eles estão fazendo competições para qual é o dashboard mais legal. Eu desenvolvi um mapa do Brasil inteiro, então eu vou disponibilizar para vocês o mapa do Paraná para a gente brincar. Vocês vão poder colocar, mostrar assim, olha aqui meu mapa aqui do Covid, a cidade e tal. Só que assim, eu deixei aqui alguns exemplos para vocês do que vocês gostariam de trabalhar. Então, por exemplo, assim, eu quero fazer um dashboard de seriado. Vocês vão falar para mim se vocês querem fazer uns dashboards de seriado, de filme, de videogame, de marketing. Então, eu quero que vocês se sintam livres para falarem aí no chat. Enquanto isso, eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia de dashboards legais que a gente pode fazer. Não sou tão ninja igual esses caras aqui, mas a gente consegue fazer bastante coisa. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Star Wars. Opa, que não é. Começar a explorar, não é. Tableau Public, galeria. Mas podem ir falando aí já no chat, pessoal. Aproveitem que eu vou deixar vocês escolherem o que vocês querem trabalhar, olha. Coisa de astronauta, viagem no mundo. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é do NBA, ó. Os jogadores mais valiosos. E daí o que vocês escolherem, o tema que vocês escolherem, eu vou preparar uma aula para vocês, só para a gente fazer sobre isso, sabe? Podem comentar aí, pessoal. Seriados. Tem uns bem legais que eu já vi. Ó, esse aqui é um exemplo do Star Wars. Ele tá colocando as falas aqui. Aí eu clico aqui, eu vou ver as falas do C-3PO. Não sei, os meninos que estão aí também, tem coisa do FIFA. Ajudem aí, pessoal, senão vai ser seriados, hein? Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Ó, tem bastante coisa do Covid também. O próprio Tableau tá deixando um data hub pra gente conectar direto e pegar as informações. Olha que legal, isso aqui dos Estados Unidos, a galera. Deixa eu voltar aqui que eu coloquei. Tem videogame também. Cara, eu vi uns bem legais, galera fazendo FIFA. Eu vou deixar vocês... Ó, a gente tem terça, quarta, quinta e sexta. Um desses dias é para fazer o do Covid já. A gente pode escolher mais 2, fazer umas coisas bem legais, se vocês acharem. Deixa eu ver. Se alguém tiver mais alguma ideia também, que é outro tema. Isso aqui é de vendas de videogame. Vou colocar um FIFA aqui. Vamos ver se parece alguma coisa. FIFA. A galera direto participa dessas competições. Eu, inclusive, essa semana eu participei de uma competição de dashboard que é doido, que você consegue aprender um monte de coisa. Olha esse dashboard aqui. Eu acredito que seja vendas do FIFA no mundo. Ó. Aceleração, você coloca os carinhas, olha da onde que ele veio, tá mostrando. Pessoal, vou tentar separar então, como só 2 pessoas falaram. Vocês estão bem participativos, hein? Vou separar o que eu consigo sobre seriados e videogames, mais o Covid e o que a gente vai aprender o basicão. Queria saber se todo mundo conseguiu instalar, tem alguém que está com dificuldade, aproveitar
os minutinhos que a gente tem. Que daí amanhã a gente já vai começar só na ferramenta e não vai sair mais dela, não vai ter slide, provavelmente. Eu vou colocar aqui para vocês nesse drive, eu coloquei aqui para vocês. Eu vou colocar, por exemplo, assim, algumas atividades do que a gente vai fazer. Eu vou ensinar o básico sobre as coisas e depois a gente vai ficar só colocando a mão na massa, porque BI, Tableau e essas ferramentas, eu acredito que, na verdade, ferramentas em geral, você só aprende quando você coloca a mão na massa, né? Então, a minha ideia é que vocês coloquem só a mão na massa. Todo mundo colocou o e-mail aqui de vocês também. Tudo certinho? Tudo certo com a instalação? Boa. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês podem ligar o microfone, fiquem à vontade. Fiquei falando aqui, tô até meio rouca agora. Fiquem à vontade, não se envergonhem, participem mesmo. Se querem perguntar, sei lá, das minhas experiências, de, sei lá, até salário, como que é essa área, se essa área ganha bem mesmo, se não ganha, fiquem à vontade, pessoal. Aproveitar o máximo aí. Tô aqui para incentivar vocês a virem para essa área e aprender alguma coisa nova. Vou fazer todo mundo ligar a webcam amanhã, hein? Tô brincando, não vou não. Já comentou, então, ganha bem, cara. Ganha muito bem. É uma das áreas mais promissoras que tem e que não tem muita mão de obra. Por isso que eu falei que eu estava feliz de poder falar para um curso de exatas sobre BI, porque, cara, é uma área nova, sabe? E que a galera não tem tanta visibilidade ainda, não tem pessoas. Não tem pessoas. Se você procurar no LinkedIn, aqui em Ponta Grossa deve ter umas 3 vagas abertas. Já fazem uns meses e não consegue encontrar gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu deixei. Vou colocar o meu LinkedIn aqui, só porque, para não dar o celular também, né? Se vocês tiverem dúvida até amanhã, se alguém não tiver conseguido instalar até amanhã o Tableau, vocês me procurem, por favor, que daí eu vou ajudar vocês para a gente não perder nenhum minuto do dia de amanhã. Fui a primeira. Cara, trabalho. Na DAF, na verdade, tem bastante mulher, mais em outras áreas, mas quando eu entrei, havia só mais uma mulher trabalhando no SAP, né? Ela veio lá do Rio, inclusive, que o SAP também é outra área que falta bastante mão de obra, mas hoje em dia somos em 4 na DAF. Mas estagiária, assim, eu fui a primeira da história no TI. Fiquei bastante feliz. Foi bem difícil entrar, mas tô bem feliz. E as mulheres são bem, desculpem os meninos, vocês também são bem vistos no mercado de trabalho, mas as mulheres também são bem vistas porque nós somos poucas, né, nessa área. Então, daí não desiste, a galera já dá uma moral a mais. Mas todo mundo é visto igual, pelo menos onde eu trabalho, assim, na DAF, não tem muita diferenciação. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão, fiquem à vontade. Quem quiser continuar conversando, fico mais uns 5 minutinhos. Se não, fiquem à vontade. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham se animado e não desistam. Amanhã a gente vai aprender bastante coisa. E é isso aí. Mais alguma pergunta? Vocês estão muito tímidos. Espero que amanhã vocês interajam mais, beleza, pessoal? Já que não tem mais nenhuma pergunta, nada. Amanhã eu vou ver se eu consigo deixar mais animado para vocês interagirem mais.
e aproveitarem bastante aí, beleza? Boa noite aí para vocês, se cuidem e até amanhã, pessoal.